Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Começamos aqui mais um podcast do Conectados, mais um episódio especial onde Deus tem algo para a nossa vida aqui, algo para falar através dessa mesa. E tenho aqui como abertura, né, sempre falar que eu quero que você olhe o coração da pessoa que está aqui nessa mesa conosco, que você veja aquilo que Deus formou, aquilo que Deus gerou dentro do coração, né, do nosso convidado especial. E hoje eu quero convidar e apresentar para vocês aqui o Bispo Gerson, um amigo de longa data da minha família, meu amigo também, posso considerar dessa forma. E quero te dar aqui as boas-vindas, seja bem-vindo, Bispo. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Para mim é um privilégio também estar aqui, né? E para mim é uma honra, na verdade, né? Uma honra estar aqui na sua frente e poder participar e ajudar aí, né? Para você que vai estar assistindo depois, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas que você possa assistir e nos acompanhar aí. Legal. Bispão, a nossa ideia aqui, como eu tinha conversado contigo, né? A gente falar um pouco da sua trajetória. O nosso objetivo, intuito maior é conhecer os corações, né? Conhecer os corações, apresentar esse coração que está aí muitos anos dentro das igrejas, nos púlpitos, nos discipulados, e onde começou tudo isso, como que é a sua história, a sua infância, a sua família, quando você conheceu Jesus, como que foi isso aí. A gente quer saber um pouquinho disso, queria que você contasse pra gente um pouco mais. A minha história é muito longa, né? É mais longa do que você. Como eu estava falando com você, eu vi você ainda no ventre da sua mãe, né? Porque eu chego em Cotia em dezembro de 1996. Talvez vai ter muita gente que vai estar assistindo aí que ainda não era nem nascido, né? Você nasce no ano seguinte, acho que sua mãe devia estar aí no 3º ou 4º mês da sua gestação. Mas não é lá que começa, né? Lá é o pontapé inicial do meu ministério, né? Chamado pastoral. Mas a minha conversão, ela vem um pouco antes, bem antes, né? Aí eu tô falando de pelo menos 14 anos antes de 96. Eu me converti em 1982. Eu tô falando da década de 80, cara. Você sabe lá o que é isso? E eu vou te falar, a década de 80 a gente era mais feliz, viu, cara? Não era tão ligado nisso que vocês estão aí conectados hoje, né? Mas foi uma ótima geração. Eu diria que foi a geração que trouxe um avivamento, né, pro evangelho, e foi nesse avivamento que eu nasci, né? Foi onde eu me converti. Tinha 17 anos, eu me converto numa igreja, né? Igreja Batista. Igreja Batista que, por sinal, ela tem o seu cunho, né, meio que norte-americano, né? Porque os fundadores dessa igreja da qual eu me converti foi um casal missionário americano que vem para o Brasil, né, e abre essa igreja. Então, eu louvo muito a Deus pelo trabalho, pelo campo missionário, né? Porque hoje vocês vivem, aí eu sempre falo assim, hoje vocês vivem, como vocês costumam dizer, uma vibe, né? Mais tranquila, mais suave do evangelho, né? Porque imagine tô falando de 41 anos atrás, o que era você chegar num bairro, né, ou chegar numa localização onde primeiro que você não tem recursos, né? O recurso era escasso. Você chega com a sua família, né? Porque esse casal de missionário do qual eu estou falando, né, os missionários, lembro do nome até hoje, missionário Reginaldo e a missionária Aline, pô, eles largam toda a família, largam toda a estrutura para trás e vêm realmente com o objetivo de evangelizar, pregar o evangelho e fazer nascer uma igreja. Mas imagina, se hoje não é tão fácil, né, pela história do teu pai que você conhece, pela minha, não é tão fácil você abrir uma igreja, conduzir uma igreja. Imagine isso multiplicado há 40 anos atrás, onde você não tem recurso. O recurso é a sua fé, né? E esse casal, eles abrem mão de tudo, chegam num bairro, né? Eu nasci em Osasco,
Então eles chegam num bairro de Osasco onde há 40 e tantos anos atrás você não tinha asfalto, mal você tinha condução, né? Era tudo barro e os caras, eles pagam um preço. Eles vão lá, abrem uma igreja, fundamentam uma igreja, evangelizam aquele bairro, ganham pessoas para Jesus. E uma dessas pessoas que eles ganharam para Jesus naquele bairro ali fui eu, né? Jovem, 17 anos, talvez sem muito objetivo na vida, e é onde Jesus começa a trabalhar no meu coração o desejo, né? Eu digo que acho que o primeiro ano que eu passei dentro de uma igreja, acho que ali já nasceu o chamado mesmo, né? A gente não tem ideia, você vai ter ideia depois de muitos anos que passam, Vitor. Aí que você vai ter ideia que quando você pisou pela primeira vez dentro de uma igreja, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um objetivo na sua vida. Então eu vejo isso, Vitor, eu vejo que há 40 anos atrás Deus já tinha começado uma vocação, né? Porque eu entendo que chamado, ele é uma vocação, né? Eu vejo hoje muitas pessoas, hoje a gente vive esse mundo que, né, é isso que a gente está fazendo hoje, né? Ou esse bate-papo aqui, esse podcast. Eu vejo muita gente hoje dentro da internet, eu vejo muitas pessoas talvez falando daquilo que eles não viveram. Sim. Né? Mas se você pegar a Bíblia, é interessante porque a Bíblia, Jesus vai falar para os seus discípulos ali no Evangelho de João, no capítulo 4, que os caras iriam viver e que os caras iriam entrar numa semeadura, entrar receber algo que eles não tinham plantado. Porque antes mesmo de Jesus, os profetas tinham plantado. E o que Jesus estava tentando falar para os caras era isso: ó, vocês vão colher o que vocês nem plantaram. Né? Hoje, essa geração, a geração aí do TikTok, a geração, né? A geração dos podcasts, a geração do YouTube, e nada contra, pelo contrário, sim, acrescentou e muito. Né? Essa geração, o que vocês estão pegando hoje, é o que alguém já plantou lá atrás. Olha lá, com muito suor, vida, realmente desprendimento da família. Porque são coisas, bispo, que você está falando algo muito sério, porque tem muitos jovens, inclusive, querem revolucionar como se estivesse começando algo novo, né? Exatamente. É tudo uma continuidade. Continuidade. Né? Ninguém... mesmo eu, ninguém reinventa nada, ninguém reinventa o evangelho. Você não está inventando o evangelho, você não está reinventando nada, você está dando continuidade. E é essa noção que a gente não pode perder, né? Então eu lembro, cara, são episódios que eu passei na minha vida que, por exemplo, hoje eu já nem vejo tantos jovens vendo e já nem vejo tantas pessoas vendo. Mas eu lembro que tem um episódio muito engraçado que eu vou contar. Aquela vontade de você pregar o evangelho, sair falando do amor de Deus e tal. O primeiro amor que todo mundo tem, né? Sim. E eu, muito jovem, com mais uns 2, 3, a gente, todo final de semana a gente saía para evangelizar. E esse episódio ele é muito forte até. Porque a gente sai para evangelizar e a gente entra dentro de uma comunidade para evangelizar, né? E há 30, 40 anos atrás era muito diferente do que até o que se vê hoje. Mas as pessoas eram muito receptivas. E a gente entra numa comunidade para evangelizar e a gente entra dentro da casa de uma mulher para evangelizar e daqui a pouco aquela pessoa ela fica endemoniada, cara. Ela fica endemoniada. Aí eu nunca tinha tido uma experiência, cara. Nunca tinha tido uma experiência. Acho que foi a pior experiência que eu tive, porque até então... O que a gente conhecia? Até porque era uma igreja tradicional, né? É isso que a gente precisa entender. Era uma igreja tradicional, então você não tinha noção de batalha espiritual, você não tinha noção da autoridade do nome de Jesus, e a gente estava no campo lá evangelizando. E eu lembro que hoje ele é um pastor também, pastor Toninho, um cara muito bacana. E a gente ficou horas e horas tentando... fazer com que aquela pessoa voltasse ao normal, expulsar aquele demônio. Cara, conclusão, nós fomos expulsos da casa. O demônio que expulsou vocês. Exatamente, não é? O demônio que expulsou a gente e ainda o demônio, eu lembro que o demônio ainda jogou pinga na gente, cara, isso aí com cheiro de pinga.
Mas aí que vem o grande segredo. Era ter esse entendimento. Eu lembro que eu saí daquela casa e no fundo daquela casa tinha um campo de futebol. E é o que você falou, né? O podcast vai nos fazer lembrar de muitas coisas. E eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu ajoelhei, não estava tendo jogo. Naquele domingo não tinha jogo. Por incrível que pareça, não tinha jogo naquele campo. E tanto eu quanto esse rapaz, nós nos ajoelhamos ali no meio daquele campo e falamos, Senhor... e eu lembro da minha oração até hoje. Eu falei, Senhor, eu não sei o que aconteceu aqui. Mas eu sei que alguém algum dia disse que o Senhor é mais poderoso do que isso. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei até que ponto eu não tenho essa autoridade, eu não conheço ela. Mas eu quero conhecer. Eu quero conhecer e para que eu nunca mais passe isso, mas para que eu possa libertar outras pessoas. Cara, para mim foi a coisa mais... Hoje, lembrando disso, me faz ficar emocionado. Por quê? Porque eu lembro que aquilo era um coração sincero. Né? Porque a gente não tinha experiência. Eu não tinha experiência 100% ainda. 100% dependente de Deus. Meu Deus. Cara, eu nunca tinha visto aquilo. Né? Para mim, aquilo era... E realmente era coisa de outro mundo. Mas eu lembro que anos depois, né? Não sei quantos anos depois, a gente voltou no mesmo lugar e a gente teve a oportunidade de evangelizar. Né? Eu não sei se é a mesma pessoa ou não, mas eu lembro que a gente teve a oportunidade de evangelizar. E fomos bem sucedidos, né? E com a autoridade que o Senhor nos deu, né? Esse ponto que você está falando aqui, quando eu estava vindo, eu falei, poxa, eu vou gravar com o Bispo, que legal. E eu falei assim, será que a gente vai entrar nesse assunto? Que eu lembrei que a maior experiência que eu tive num processo de libertação foi com você. A gente estava, não vou citar nomes, né, mas estava num processo de libertação do encontro, né? E tinha um jovem que estava toda uma família sendo liberta através da vida daquele jovem. E vinham todas as autoridades do mundo espiritual se renunciar. E a gente ficou o quê? Umas 6, 8 horas por aí? A gente ficou muito tempo. A gente ficou... E eu lembro, né? A gente ficou muito tempo nesse... Eu lembro que era... Já tinha terminado, né, até a ministração de libertação e, na verdade, a vida desse jovem estava preso realmente a um passado terrível da família, do pai, da mãe, irmãos, né? E esse jovem estava preso nisso e eu lembro que ali foi um papel de muita renúncia, né? Muitas coisas foram quebradas ali, né? Mas eu não lembro, foi bom você falar, eu não lembrava de que você estava junto, ou próximo a esse processo. Eu fiquei do lado o tempo todo, porque eu achei, eu era novo ainda, eu acho que eu tinha uns 16 anos. E eu tava ali do lado e eu falei, meu, que barato muito louco, porque assim, tá nítido que isso aqui não é normal, e o cara tá... Eu fiquei olhando, né? Você ali ministrando a libertação. E eu fiquei ali do lado. Só a única coisa que eu podia fazer era interceder, né? Falei, não sei de nada aqui. Tô no meio desse processo aqui junto com o bispo. Acho que tinha mais um servo que tava em conjunto com a gente. E fiquei ali eu fiquei grudado, porque e aquilo foi algo marcante, você contando sobre isso, realmente. Depois é até legal, né? Que, poxa, realmente, de fato, essa autoridade foi conquistada no mundo espiritual, porque eu lembro que foi um processo de muita demora e muita briga e tendo um trabalho sendo feito no mesmo tempo lá na família, e o demônio ele vinha se comunicar. Tem gente que não acredita nisso, né? Sim. Tem gente que não acredita nisso, mas era real ali na nossa frente e a libertação. É o que eu tô te falando, né? Pra mim, aquela primeira experiência lá de trás, a experiência ruim, ela me valeu. Por quê? Porque a partir daquele momento eu fui buscar, cara. Eu fui orar, eu fui jejuar, eu fui estudar sobre isso. Eu fui estudar sobre esse assunto, né? Para que eu pudesse lá na frente ter essa autoridade, para que eu pudesse lá na frente ter realmente no mundo espiritual. É lógico que a gente sabe que a autoridade está no nome de Jesus. Sim. Não é? Mas acompanhada ao nome de Jesus, tem toda uma trajetória, tem toda uma história, tem questão de demônios, de herança mesmo familiar, tá? E que a pessoa às vezes precisa realmente renunciar, precisa pedir perdão para o pai. O caso desse jovem, ele precisava pedir e se acertar com o pai.
tempos depois, o pai desse jovem do qual você está falando, ele apareceu na igreja. Né? Tive a oportunidade de conhecer o pai, tive a oportunidade de conhecer a família. E aí a gente sabia que era um processo familiar para acontecer essa libertação. Mas essa é uma das experiências que eu vivi, né, cara? Mas é marcante por causa disso. Eu tô comentando porque eu lembrei, na hora que a gente tava vindo, eu falei, nossa, será que já vai dar pra gente falar desse assunto? Porque esse assunto foi um tema muito, pra mim, né? Foi uma experiência muito louca que eu vivi e eu lembro sempre disso. Falo, a autoridade no mundo espiritual, ela tem muito com... Você tem que conquistar ela. Sim, né? sim. É o que você contou aqui. Poxa, a gente foi lá falar sobre... Mas, se dependendo do seu nível de intimidade e profundidade, você pode ter uma experiência não tão boa, mas ela sempre vem para edificar, né? Exatamente, você vai aprendendo. Então, Vitor, por que eu estou falando tudo isso? O que é isso? É importante, né? Até indo por aquilo que você falou, qual o objetivo do podcast? O objetivo do podcast é sedimentar uma galera, né? É sedimentar uma galera que tá num tempo diferente. Cara, nós estamos num tempo diferente. Eu tenho que entender isso. Sim. Né? Hoje eu tenho 58 anos, mas eu tenho que me atualizar. Eu tenho que entender que é diferente. Porém, essa galera nova, eles precisam conhecer a história do passado. Né? Sim. Eu sempre digo assim, não adianta querer viver o Novo Testamento sem entender que o Velho Testamento é sombra para esse Novo Testamento. A realidade do Novo, ela foi construída em cima de um antigo. Profetizada, né? Alguém pagou um preço, alguém profetizou para que essa galera do Novo vivesse. Sim. Então não existe uma coisa sem a outra. Né? E aí vai do coração. Né? Eu acho que o nosso bate-papo aqui vai muito, eu acho que vai muito na linha do coração. Né? Eu acho que a gente vai ter que entender que a gente tem que atingir o coração dessa geração nova. Para atingir o coração dessa geração nova, eles precisam conhecer um pouco da história, né? Sim. Então, como é que você... a pergunta é assim, como é que você virou pastor? Eu sempre vou dizer assim, ninguém vira pastor, cara. Ninguém vira pastor. Ninguém... Da noite pro dia virou um pastor, da noite pro dia virou um bispo. Não é assim. Tem uma história. Sim. Tem um chamado. Eu sempre vou dizer assim, o pastorado, ele é um chamado. Ele é vocacional. Tá? E eu preciso entender essa vocação. E o meu coração precisa queimar para essa vocação. Né? Então, depois dessa experiência, aí eu vou ter uma outra experiência marcante para que esse chamado pastoral, hoje eu tenho, quando eu cheguei aqui, perguntei a sua idade, de 26, né? Eu tenho 27 anos de pastorado. Que maravilha. Né? Eu tenho praticamente a sua idade, eu tenho a sua idade de pastorado. Né? O meu chamado pastoral eu comecei a exercer ali. Só que antes disso, eu tenho aqui atrás, antes de chegar aqui, eu tenho 15, 16 anos que eu caminho dentro de uma igreja, que eu sirvo dentro de uma igreja, que eu fui ser diácono dentro de uma igreja, que eu fui fazer seminário, que eu fui aprender, eu fui pagar um preço, eu fui aprender a ser submisso a uma autoridade para poder conquistar isso aqui. Então, em 89, cara, eu tô dentro de uma classe de escola dominical. E alguém bate no meu ombro assim e me entrega um bilhete, me entrega um papel na mão. Até há uns 4, 5 anos atrás eu tinha esse papel, mas lógico que o tempo vai desgastando, né? Você guardou o papel? Guardei, porque era muito importante o que estava escrito ali. E era exatamente a esposa do pastor de uma igreja tradicional que estava passando por um momento de renovação, né? E essa pastora, ela recebe eu diria assim, talvez uma revelação, uma visão, e ela escreve para mim. E nesse bilhete estava escrito assim: Gerson, meu filho, tenho muitas vidas preparadas para entregar nas suas mãos. Eu estou falando de 1989.
certo? Tô falando de 89. Mas eu não fazia nem ideia do que era aquilo. Eu estou dentro de uma igreja tradicional. Eu não faço ideia do tempo, do que é essa profecia e como ela irá se cumprir. Mas eu guardo aquilo. Pô, eu entendi que aquilo era um chamado, aquilo era Deus dizendo, eu tenho algo preparado para você, só que no tempo de Deus é que iria acontecer. Né? Agora uma dúvida, você falou que a fundação ali era batista, né? Uhum. Nesse período ainda estava nessa formação batista, e como que é o desenvolver dos dons, por exemplo, proféticos, assim, naquela época? Porque a gente sabe que como flui hoje, mais ou menos, mas naquele período, como estava sendo esse andamento o profético ali, o Espírito Santo agindo, ou não tinha tanta essa movimentação do Espírito Santo? Então, essa movimentação do Espírito Santo dentro de uma igreja, e aí eu tô falando de uma igreja batista tradicional, para você ter ideia, o nome da igreja é Igreja Batista Regular, né? Porque o regular para o americano ele tem um outro sentido, né? Ele não é regular porque para nós, o que é uma coisa regular para nós? É mais ou menos, não é isso? O regular para o americano, regulamentação o regular pro americano é algo que anda realmente num padrão, que não foge daquilo que é Bíblia, né? Então na cabeça para eles é isso. Como se fosse um conservador. Né? Exatamente. Essa é a ideia. E aí, você falou sobre o mover do Espírito. Cara, tinha livros que eram escritos pelos próprios batistas dessa denominação, escrito assim, os 9 dons do Espírito que não funcionam mais hoje na igreja, cara. Então, na verdade, a gente tinha uma literatura dentro da igreja que combatia o próprio dom do Espírito. Então, eu estou te respondendo. Então, eu estou vindo dessa linha. Só que a igreja, ela passa por uma transformação. Ela passa por um momento de renovo. Por quê? Em 85, eu tô voltando lá atrás, falou que eu podia falar, não vou falar. Em 85, cara, esse pastor já até morreu, é um pastor americano que chama-se Dave Robertson. Talvez os mais velhos já ouviram falar, seu pai já ouviu falar, sua mãe e talvez mais alguns aí. Esse pastor Dave Robertson é um pastor americano, só que ele é pentecostal. Ele vem para o Brasil em 85 e aí Deus o manda para o Brasil exatamente para trazer um renovo dentro das igrejas batistas, cara. E esse momento de renovo, de ação do Espírito começa dentro de uma igreja batista mais conhecida hoje aqui perto de nós, em São Paulo, que é exatamente a Igreja Batista da Lapa, né? Que ainda tinha o pastor Davi Clava, hoje já não mais, né? Porque infelizmente já morreu o pastor Davi Clava. O ano passado morreu esse pastor Dave Robertson. O Dave Robertson, para você ter ideia, ele hoje é como se hoje que a gente fala muito aí de mentor, né? Sim. A gente usa esse nome mentor. Hoje ele seria, eu tô olhando para você e lembrando daquele cantor aí que até você tá parecendo com ele, né? Como que é o que canta Poderoso Deus. Ah, o David Keelan? Não. Quem canta Poderoso Deus, gente? Cirilo. Isso. Tô parecendo com Cirilo. Tá lembrando ele. Então, pra você ter uma ideia, Cirilo é fruto dele. Luciano Subirá é fruto desse pastor Dave Robertson. Quando eu digo fruto, Cirilo, tal, o mover do Espírito, o dom de línguas sendo desenvolvido é através desse pastor Dave Robertson que vai trazer esse mover. Então hoje, talvez se você ler alguma coisa do Cirilo ou alguma coisa do Subirá, o que vai acontecer? Você vai ver eles falando do pastor Dave Robertson. Você vai ver ele falando desse pastor. Então esse pastor traz esse mover em 85 para as igrejas batistas que eram muito tradicional, muito fechada, e ele traz esse mover, traz um renovo, né? Naquela época a igreja batista, aí tinha hoje chama-se apóstola Valnice Milhones, e ela traz esse mover, que foi nesse período onde o pessoal, os jovens, hoje a gente vai muito para congresso, eles vão muito para congresso e tal. Os jovens da minha igreja, eu também estava no meio, a gente veio para a Igreja Batista da Lapa e todos eles foram batizados no Espírito, cara. Imagina. Da hora. Da hora.
Da hora porque não era você que tava lá. Imagina, cara, uma igreja tradicional, todo mundo sendo batizado no Espírito, voltando a falar em línguas e a igreja... a igreja tradicional. Oh, na minha igreja não tinha nem bateria, cara, não podia ter bateria, não podia bater palma. Nada disso, cara. Eu fui o primeiro rebelde da Igreja Batista. Não toco bateria, mas eu fui atrás de uma bateria, junto com um amigo chamado A10. A gente saiu, comprou uma bateria, a gente colocou a bateria dentro da igreja escondido, cara, à noite. O pastor liberou, a gente colocou pela janela. É sério, no grupo, na sala do jovem, para depois descer para a igreja. Então você imagina. E por quê? Porque agora a igreja começa a passar por esse mover. A igreja começa a abrir. Então, o que não tinha passa a existir, esse mover do Espírito, e aí é dentro desse momento onde eu recebo essa profecia. A própria esposa do pastor vive uma experiência muito grande, porque, imagine, são dons espirituais que estão na Bíblia, mas você não acredita, e o próprio pastor não acredita, vai vendo. Fala. Não, é que é isso que entrou minha pergunta, eu fiquei na dúvida por conta disso. Você falou que era batista. Isso. E aí ela te entrega uma folhinha com algo profético. Exatamente. Eu falei, não que eles não possam, mas como que era isso pra eu entender? E aí é o que você tá falando. E essa mudança, cara. Mas olha só, como é que Deus faz para que você possa crer? Esse pastor, um dia pastor Sérgio, muito amigo meu hoje a gente ainda tem essa amizade, ele já veio aqui na Restauração pregar 2 vezes. Esse cara tem uma experiência tremenda com Deus, porque ele foi formado, ele é tradicional, ele é fechadão, mas aí ele começa a ver ele se mover. E aí ele vê o que Deus faz. E aí um dia ele está em casa e a esposa dele fica, assim, acometida de uma enfermidade terrível. Ela tem um tímpano estourado e ela começa a ter muita dor de ouvido, tal. E aí já tinham feito de tudo, levado nos médicos, os médicos, aparentemente é uma coisa simples, mas os caras não descobrem, mas aí a gente vai entender depois que era espiritual, Deus queria trabalhar na vida dele. E esse cara, aquilo que eu te falei, muito biblicista, um cara muito pautado na Bíblia. Ele falou, e aí ele faz a seguinte oração, ele vai para Tiago, capítulo 5, né? Dos versículos 13 até o 16, que a gente até conhece. E lá vai dizer assim, ó, tem alguém enfermo na sua casa? Chame os presbíteros da igreja e faça oração, né? Faça unção e faça oração com óleo. Esse cara olha para esse texto e ele faz a seguinte oração para Deus. Porque até então, tá lá, mas ele nunca viveu aquilo. E a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia nos ensina o quê? Ó, letra é uma coisa, espírito é outra. A letra, ela te mata, mas o Espírito vivifica a letra. Eu tenho que ter uma experiência com Deus. E esse cara resolve ter uma experiência com Deus. O pastor Sérgio faz a seguinte oração. Se isso que está aqui é verdade e funciona, tem que funcionar para mim e na minha casa. Só que ele não tem... Estou falando de 40 anos atrás, ele não tinha essa... Hoje a gente compra o olhinho da unção, né? Vai ali na Rua dos Crentes, ali na cidade, né? Você sabe onde que é a Rua dos Crentes, né? Na Conde? A Rua dos Crentes, né, cara? Você vai na Rua dos Crentes, você compra o olhinho e leva pra casa. Naquela época não tinha. O que ele tinha em casa? Ele tinha realmente azeite. Tinha azeite. E aí ele ora e faz a seguinte oração para Deus. Se realmente está aqui, se isso funciona, tem que funcionar. Cara, esse cara, ele vai com ousadia, ele coloca óleo no ouvido da esposa, a esposa é imediatamente curada. Então, cara, não tem o que falar. Você tá entendendo? Ele Contra viveu. Fatos? Não é? Ele viveu. Legal. Ele viveu, mas... E para você poder falar isso para dentro de uma igreja tradicional, você vai ter um racha. E a igreja teve, realmente a igreja teve. Porque mudou uma visão, sim, né? Total. Mudou uma visão. Total. Não é só... Não é tipo assim, ó... Eu vou implantar aqui a célula, né? E a gente vai transicionando e tal. Não, cara, era você mudar até o estatuto da igreja. Porque o estatuto da igreja não permitia aquilo. Tanto é que a gente teve que sair de debaixo dessa convenção. Por quê? Porque o estatuto da igreja não permitia isso. Então há um racha, né? Há uma divisão, cara. E aí a gente segue, a igreja
quem quis ficar dentro da o igreja... pastor titular ele teve que sair, então. O pastor titular teve que sair da convenção. Alguns concordaram, os outros não, né? Porque aí também você começa a mudar a sua forma de adoração, até na questão musical, né? Você passa a ter uma outra visão, porque até então o que nós conhecíamos de música era o cantor cristão, né? Era o cantor cristão e o órgão, não era nem piano, era órgão, aquele negócio gigantesco, bateria nem pensar, violão, então, guitarra, esquece. Então e era a época que o rock tava... É disso que eu tô te falando, você tá entendendo? E eu tô falando finalzinho, e aí isso daqui é finalzinho dos anos 80. Então muda toda uma cultura de uma igreja, não é simplesmente você mudou a cultura, então você tem um racha. As pessoas mais antigas rejeitam, né? E os mais novos abraçam. Ama, né? Exatamente, os mais novos abraçam. Mas isso é o mover natural. Então, eu vivi tudo isso, eu passei por isso, né? Então a gente passou por um avivamento, né? Esse pastor ele traz para o Brasil, pelo menos para os batistas, esse avivamento. Esse pastor Dave Robertson traz esse avivamento, esse mover das línguas, dos dons espirituais, né? O dom de cura e tal, coisas que estavam na Bíblia, mas não é que a gente não acreditava, a gente não colocava em prática, né? Quando chega, e aí, lógico, então eu tô falando, eu tinha 17, eu fico dos 17 aos 30 anos de idade dentro da Igreja Batista, nessa estrutura tô falando de 13 anos, cheguei um pouquinho antes, então tô falando de 14, quase 15 anos dentro da estrutura batista, respeitando, fazendo seminário, passando por essa transição, passando por esse mover. Em 95 eu fiz 30 anos. Quando eu tô chegando no finalzinho de 94, um pouquinho antes, 89, como eu falei para você, 7 anos antes eu tinha recebido esse bilhete, e aquilo já começa a me incomodar no sentido assim, puxa, e aí? O que eu tenho que fazer agora, né? Exatamente, né? Davi, eu te ungi rei, tá? Mas o que eu tenho que fazer agora? Tem que esperar? Como é que vai ser? E aí, ansiedade consumindo. Ansiedade, né? Exatamente, a ansiedade vai te consumindo, porque eu imagino o período que Davi recebe a unção e Samuel vira para ele, mesmo derramando óleo sobre a cabeça dele, e fala assim, cara, só que ainda não é o tempo, você tem que voltar para o pasto. É louco isso, não é? Imagina, você tem uma unção, alguém falou para você que você vai ser rei, porque a ideia de Samuel foi essa, vai lá, Deus fala para ele, vai lá na casa de Jessé, eu me provi de um rei. Esse cara vai ser o rei. Só que não era o tempo, ele era jovem, ele tinha que ser amadurecido. Não é? E é essa inquietação que nós temos, todo ser humano tem, e a gente não sabe esperar. Quando eu recebo essa palavra, essa revelação, essa palavra profética, nasce naturalmente, tá, o que eu tenho que fazer? O que vai ser? Quando é que vai ser? O que vai acontecer? Mas o que eu entendo? Deus, naquele momento, mesmo eu tendo recebido aquilo, agora eu já tinha 89, já tinha 21 anos, 22 por aí, era o tempo de maturidade. Eu tinha que amadurecer, eu tinha que esperar o tempo de Deus. Então eu fico esse tempo, né? E eu entendo. E aí quando eu chego em 95, aí agora já estou com 30 anos, 95. Então, e 30 anos, Vitor, é interessante eu falar de questão de idade, por quê? Você sabe que o sacerdócio na vida de um homem, ele se torna completo aos 30 anos. Se não sabia, vai ficar sabendo hoje. Como Jesus, né? Exatamente, né? E é sacerdócio para tudo, tá? Por quê? Porque o que se entende tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual? A idade, 30 anos, ela traz um simbolismo, né? Então, ela marca o tempo de uma época, ela marca o tempo de um início de alguma coisa, né? Então, quando você olhar a história dos filhos
do judeu, você vê que com 30 anos, o cara, se ele não saiu de casa, ele tem que sair. Porque ele tem que dar... Um homem... Exatamente. Então... Fato, ali, ministerialmente também, né? Até um tempo desse eu não entendia isso, mas aí eu entendi. 95, em março de 95, eu fiz 30 anos. E então o Senhor falou, agora chegou o tempo. Só que, cara, era muito difícil para mim. Eu nasci pro evangelho nessa igreja da qual estou te falando. Eu tinha 17 anos. Eu busquei a minha varoa dentro dessa instituição, né? Você abriu um sorrisão, como que apareceu a pastora Roseli? Eu não sei, eu falei, é verdade, né? Onde que ela entrou nessa história? Onde que ela entrou nessa história, né? Então, a Roseli, cara, eu costumo dizer o seguinte, que ela foi eu falo assim, a pastora Roseli foi a isca que Deus usou para me trazer para o evangelho. Por quê? A nossa história, ela é uma história de vida e uma história familiar. O meu irmão é casado com uma irmã da pastora Roseli. São 2 irmãos com 2 irmãs, entendeu? Só que eu conheci a Roseli antes de Jesus, né? Nós não namoramos. E quando eu tentei namorar, ela tinha se convertido, cara. Então, na verdade, eu fui para a igreja mais atraído por ela, entendeu? Eu fui com o objetivo de namorar ela, e aí Jesus... Eu falo que ela foi a isca que Deus usou para que eu pudesse ser capturado, né? Então a nossa história é desde a juventude. Nós estudamos juntos, né? Crescemos juntos no mesmo... Para Jesus, ele fala assim, não julgue meus métodos. Olha o resultado. Exatamente. E aí, então é uma igreja difícil de eu romper. Por quê? Foi lá que eu me converti, lá que eu conheci a minha esposa, lá que eu apresentei o meu primeiro filho, que foi o Juan. Então... é difícil de se romper, muito difícil. Mas Deus diz assim, agora começa uma nova etapa na sua vida. E aí quando eu saí no final de 94 para 95, na verdade. Saí em dezembro de 94. E em janeiro de 95, eu já estou numa outra igreja, né? Na verdade, eu vou para um GCD, que antes era chamado Grupo de Comunhão e Desenvolvimento, que era um trabalho muito forte da Renascer. Então eu vou para um GCD em Osasco, e dentro da que hoje a gente usa muito um nome como célula, era mais ou menos, para você entender, era isso, era uma célula, um grupo familiar, ou uma célula, isso, algo que é em da casa. Renascer, isso. E aí eu vou para esse grupo familiar, que a ideia desse pastor, que era o Bispo Weber, na época, que era pastor Weber, a ideia dele era abrir uma igreja em Osasco. E aí eu chego em novembro, dezembro de 94, na estrutura ainda como um GCD, e em fevereiro de 95 a gente inaugura a primeira igreja Renascer de Osasco. Então, e ali, na verdade, o que eu vou entender desse processo? Eu fiquei dentro do Ministério Renascer, eu fiquei 17 anos. Mas o que eu entendo, tanto de um lugar quanto do outro, é a história de Paulo em 1 Coríntios. Ele vai dizer assim, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então, eu fui plantado ali numa igreja batista. A Renascer, ela regou a minha vida, né? Porque ela me abre portas para desenvolver o meu pastorado. Eu fico no final de 94, 95 inteiro e 96 inteiro aprendendo. Aí é aquilo que eu falo, desenvolver o chamado, né? Então eu também um dia sentei, tive que aprender a desenvolver o chamado, aprender a fazer uma ministração, a escrever uma ministração. Isso já na Renascer. Isso já na Renascer. Na Batista, na verdade, foi tempo de sentar e aprender a Bíblia mesmo. Seminário. É o que geralmente o pessoal fala a respeito da Batista, é que o estudo, exatamente, o estudo é muito forte, né? Mas é essa base aí que me dá a estrutura para que eu possa desenvolver aqui na Renascer. Entendi. Entendeu? É que a Renascer já, pelo perfil assim, é mais de enviar. Isso, é mais envio do que ensino. Você tá entendendo? Então, uma coisa Deus me deu, a base,
para que eu possa, então... e aí, mas também não foi de imediato, né? A gente às vezes, pô, foi de imediato, chegou já, pô, não. Não, porque acaba que assim, toda igreja tem a sua sistemática, Sim, né? eu fiquei 2 anos, fiquei 2 anos ali. E aí, final de 96, né? Aí em 96 nasce a Maiara. Maiara é meu segundo filho, né? Nasce a Maiara em março de 96. Em novembro de 96, Maiara tem 8 meses, 9 meses. Aí eu sou enviado, aí eu já sou enviado para Cotia para assumir a igreja de Cotia. Né? Foi onde conheci seu pai, sua mãe. Te conheci no ventre da sua mãe, né? Você ainda era um projeto de vida. E tinha a Bárbara, né? A Bárbara já tinha o quê? 2 anos? A Bárbara é de que ano? A Bárbara é de 94. 94, chegou em 96, exatamente. Bárbara tinha 2 aninhos. Vou abrir um parênteses aqui, hein, galera. Se vocês assistiram o episódio com o Pastor Nelson, ele conta um trecho exatamente que é disso que você está falando. Quando chegam os meus pais, e aí o Bispo Nelson tava ali na diaconia, ali, trabalhando junto. Ele conta o episódio exatamente dessa fase. A gente só tá encaixando aqui as histórias. Né? É isso. Volta lá se você não assistiu e assiste que você vai entender o que eu tô Cara, falando. e é muito louco porque assim, aí é onde eu começo a conhecer o pessoal, né? Conheço seu pai, sua mãe, Bispo Nelson, e toda a galera, né? Tem uns pastores que já são bem antigos lá, o irmão Cano, né? Sim. E a irmã Lourdes, o irmão Manuel Cano, o pessoal que me ajudou muito, né? Porque quando eu chego em Cotia, imagine, eu ainda sou um jovem de 30 para 31 anos em 96. Chego com o gás que vocês têm hoje, porque e é onde eu quero chegar. Eu chego com esse gás. Só que não sou eu que construí a igreja já existe, ela já existia. Só que eu chego com um gás novo, né? Porque eu lembro que a igreja de Cotia, ela já era uma igreja constituída. Quando eu chego, acho que ela já tinha uns 5 anos de igreja. Tinha começado na casa de uma presbítera, não sei se eu vou lembrar o nome, Valdenice, acho que é isso. Já tinha começado na casa dela. Então, já tinha passado um pessoal. Então, eu tinha praticamente seu tio, né? Porque é casado com a sua tia, o Jorginho. Ah, tá. Meu tio. Seu tio, né? Então, ele já era presbítero. Tinha o presbítero Jorginho, já era da casa. Tinha o presbítero Deriomar. Tinha a presbítera, acho que é Valdenice. Tinha o presbítero Luiz. Cara, acho que tinha uns 5 ou 6 presbíteros, imagina. Então a igreja está formada. Aí eu chego, um molecão, cara, para pastorear uma igreja que já existia, uma igreja que já estava consolidada, né? Uma igreja está consolidada. Difícil, né? Você tem uma igreja... cara. É difícil, parando pra pensar. Tem uma dificuldade aí. Sim, já, exatamente. Eu chego numa igreja onde ela já está consolidada. Né? Ela tem tudo formado, ela tem os seus presbíteros. Né? Só não tinha pastores porque na época, se eu não me engano, era o Bispo Luiz que estava à frente. Bispo Luiz Raimundo, que você deve ter conhecido também. Né? E ele era um cara que já estava lá um tempão, o pessoal gostava muito dele. E aí é uma transição bem diferente, mas muito diferente. Né? Porque as minhas características são bem diferentes da do Bispo Luiz. E aí esse cara, ele vai ser tirado de Cotia para ser levantado bispo, ele vai para o Copan. E eu sou um molecão, né, cara? Um jovem de 30 anos que estou chegando, que teoricamente nem pastor era, vai ser o primeiro pastorado, né? Seria o meu primeiro pastorado, porque até então não tinha atuado como pastor. Então, ou seja, eu tenho uma rejeição. A rejeição, ela é natural. Sim. Mas é porque eu não gostei desse pastor, eu rejeitei? Não, era rejeição natural, porque na cabeça das pessoas é assim. Então, na cabeça dessa presbítera, na cabeça dos outros presbíteros, a ideia era,
alguém daqui que vai ser levantado pastor, e a ideia era essa, né? E aí essa rejeição, ela passa a ser natural. E aí tem alguns episódios que a gente vive dentro lá que é muito legal. Assim, eu sempre falo que Cotia, ela foi um marco na minha vida. A igreja de Cotia, ela foi um marco na minha vida. Primeiro, a minha inexperiência. Eu fui ter experiência pastoral lá. Saber conviver com o ser humano, saber conviver com as diversidades de ser humano, cabeças diferentes lá, né? Então, eu lembro do primeiro episódio. Então, como vocês hoje, né, que estão nessa vibe, então vamos fazer acontecer. Eu cheguei lá e falei assim, bom, em janeiro nós já vamos fazer a primeira festa aqui, nós vamos fazer a festa do Havaí, que bem jovem, né, mesmo? Era bem, festa do Havaí, depois vocês mudaram aí pra festa tropical e não sei o que e tal, mas é a mesma coisa. Então tá, vamos fazer a festa do Havaí. Aí essa presbítera, ela vira pra mim e fala assim, não, você não vai fazer essa festa aqui. Aí eu falei, como não? Aí ela falou assim, não vai fazer porque nós acabamos de trocar o carpete da igreja, né? Então, ou seja, o carpete da igreja era um impedimento. Mas por que era um impedimento? Porque era uma igreja, era um cinema, né? Era um cinema antigo, né? Então você tinha carpete nas paredes e no chão. E eles tinham acabado de trocar o carpete. Qual que era a preocupação dela? Pô, esse cara vai arrebentar o carpete, né? Para a festa que ele vai fazer. Então foi a primeira barreira, o primeiro impedimento. E aí, cara, é aquele ímpeto, né? É aquele negócio do sangue novo, dos jovens. Hoje eu olho e tal. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu faria de uma forma diferente. Mas não, né? É óbvio, né? Depois que já fez. Exatamente, acabou. Cara. Aí eu falei assim, não, nós vamos fazer a festa aqui e acabou. E não, vai ser aqui. E aí eu lembro que, aí você imagina, eu inflamei o grupo de jovens, né? Que na época chamava-se Projeto Amar. Então eu inflamo os caras. Eu inflamo e falo o seguinte, aí na frente da igreja tinha um matagal na frente. E aí você tinha plantação de bananeira, aí você tinha uma coisa... E eu inflamei a galera, né? Eu falei, não, mano, vamos atravessar a rua e invadir aquele quintal lá, e nós vamos cortar tudo quanto é plantação de bananeira e nós vamos trazer pra dentro da igreja porque nós vamos colocar todas as folhas aqui. Ou seja, eu tava batendo... E aí, cara, você imagina, né? Se a preocupação dela era o carpete, esquece o carpete, cara. Agora vai ter a mata inteira aqui dentro da igreja. Então, mas é o que eu estou dizendo. Então, é a época, né? É o tempo, então... E aí a gente precisa entender. Hoje, por exemplo, bem mais maduro, né? Eu tô falando de quase o dobro de idade, quase 30 anos depois, eu tô falando o seguinte... Talvez hoje eu faria de uma forma diferente, ou pensaria de uma forma diferente. Mas sabe o que é interessante também, Bispo? Eu acho que assim, a gente que atua na liderança, a gente sabe disso. Tudo depende da forma que chega. As reações são diferentes. Claro que hoje, com a experiência, você olha para trás e fala, nossa, aqui talvez eu exagerei na medida. Ok, mas tem coisas que chegam, se a pessoa ela chega e coloca numa posição diferente, né? Poxa, Bispo... aqui a gente colocou o piso novo, nananã. Como que a gente faz para não... A gente tá tão preocupado e nananã. Talvez gerasse aquele... Exato. Uma preocupação e um cuidado diferente também. Porque é muito fácil você pegar e apontar para a liderança direto quais são os erros dela, que são sempre mais eminentes, porque a liderança ela tá exposta, né? Mas... é um ponto de atenção de assim, poxa, legal, quer levar algo pro seu pastor? Até a gente, como jovem, às vezes a gente quer fazer um negócio, pô, eu tenho que pensar como que eu vou colocar isso, porque às vezes você pode atrapalhar um outro ministério dentro da igreja, às vezes você pode atrapalhar um outro grupo que tá ali, que tá se preocupando com aquilo que você não se preocupa, porque às vezes tá olhando um lado, né? A pessoa tá olhando o outro. E ali pode ter um conflito. Então, assim, a forma de colocar isso, principalmente para a liderança, porque às vezes a liderança vai falar assim, não, cara, eu preciso manter a ordem, porque senão todo mundo vai ter uma grande ideia, e aí é esse ponto, né? Vai ter uma grande ideia, mas eu entendo que entra também essa questão
do novo pastor chegando e a gente já paga um preço aqui, vamos preservar aquilo que a gente está fazendo. Faz sentido também. Também. Tá? Então, cara, para mim, Cotia foi marcante por causa disso, porque ela marca o meu crescimento e ao mesmo tempo ela me amadurece. Eu vivo experiências até pessoais, né? Por exemplo, quando eu vou para Cotia, e aí a gente tinha muito, na época ainda tinha muito costume de usar terno e gravata, né? Que hoje a gente quase não usa, mas na época sim, até por causa da ceia, um culto mais formal e tal. E eu lembro que o líder que me enviou, ele faz a seguinte pergunta para mim: Gerson, quantos ternos você tem? Aí eu falo assim, cara, eu não tenho nenhum. E aí eu lembro que eu tive uma experiência muito forte. O primeiro terno que eu tive, a minha sogra me deu. E ela me dá um terno, exatamente. Quando eu chego lá, e aí eu falo, putz, mas vou ter só um terno. Tô dando um exemplo para que fique vivo quando você tem realmente esse chamado, e quando esse chamado tem essa vocação, é Deus que vai cuidar, né? Porque eu tô saindo de um momento para um outro totalmente diferente, tá? Só para você entender, só vou voltar um pouquinho. Para que eu pudesse assumir a igreja de Cotia, o pastor que estava me enviando, que era o Bispo Weber, ele precisava de um pastor tempo integral lá, que ficasse todo o tempo à disposição da igreja. Só que eu trabalhava no mundo secular. Eu trabalhava em RH, o que a sua irmã faz, trabalhava em RH e tal, tinha toda uma história, né? Ele diz, mas eu preciso de um pastor tempo integral. E aí eu tenho que escolher entre romper com a minha vida pessoal para que eu possa ter a minha vida... Uma decisão marcante, né? Muito. Até isso também hoje, eu acho que bem maduro como eu estou, eu pensaria e faria diferente. Mas, cara, naquele ímpeto, ele falou, eu preciso de um pastor integral. Como é que está a sua situação? Quanto tempo você tem de empresa e quanto você ganha? Cara, vai lá, que a igreja vai te sustentar. Cara, não deu 5 minutos. Eu saio da frente dele, vou até a empresa, eu peço a conta. Eu nem peço para me mandar embora, eu peço a conta da empresa. E aí eu tô falando que eu tô vindo de uma empresa que eu tinha 8 anos e uma outra que eu já tinha 2 anos. Eu tinha 10 anos só nessa área. E aí eu vou até a empresa, peço a conta e vou pagar esse preço, não é? De estar à mercê. Tem gente que fala assim que o preço já foi pago, né? Não, Jesus já pagou o preço, né? Mas não paga o preço não do ministério. Exatamente. Né? E aí eu vou ficar à mercê do ministério, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Eu vou poupar, né, esses detalhes. E não é tão fácil, não é tão simples como a gente pensa, né? Teu pai sabe disso, eu sei disso, não é tão simples. E aí, então, ou seja, eu estava mudando a minha vida. Minha esposa, ela tinha um salão de cabeleireiro em Osasco. Eu falo para ela, abre mão disso. Um salão que não foi tão fácil, né? E você tem uma esposa hoje, né? Você sabe que não é tão fácil convencer, né? Então não foi tão fácil. Na época, eu morava aqui, no Portal dos Bandeirantes, a igreja em Cotia. Eu não tinha carro, né? Eu pegava o trem, descia na Barra Funda, que era o único ônibus que tinha na época. Hoje tem muito mais. E aí eu ia para Cotia, né? Para fazer culto de manhã, para uma série de coisas, né? Então era um tempo bem difícil, um tempo muito complicado, mas eu vivi tudo isso, né? Eu abri mão de muita coisa, né? E aí eu vou, né? O meu primeiro carro que eu tive lá em Cotia foi um Fusca Azul. Não sei se você sabe de quem que era esse Fusca Azul. Esse Fusca Azul era do seu pai. Seu pai, ele sempre teve um coração muito generoso. Depois de 6 meses que eu tava lá, essa é uma história legal. Depois de 6 meses que eu tava lá, já no perrengue, né? Aí chega um certo diácono pra mim assim e tal. Sabe o que é, pastor? Que eu tenho um Fusca lá na garagem, lá, não sei o que. Eu só não ofereci porque eu pensei que você não ia aceitar e tal. Eu falei, seu cabeçudo, eu tô há 6 meses andando de trem, de ônibus, e agora que você me ofereceu esse carro, né? E aí, eu acho que eu lembro do dia que você tava saindo de casa com esse carro. Não sei se era esse. Era um Fusquinha azul.
Eu acho que eu lembro disso. Então, e aí eu vou ver muitas histórias, porque Cotia 3 Marto, por exemplo, essa é uma experiência, cara. Por exemplo, eu não tenho carro, mas Deus levanta alguém para me sustentar. Eu lembro que eu não tinha terno, eu ganhei um. E aí se converte, olha só, Deus envia, se converte uma mulher na igreja e dias depois ela fala assim, pastor, você poderia ir lá na minha loja, ungir a minha loja? Eu falei, posso. Cara, e aí eu vou ungir. Essa loja da mulher ficava no quilômetro, acho que 25 da Raposo, do outro lado, perto do Cotolengo. Você sabe que você morou lá. E aí eu vou lá ungir a fábrica da mulher. Sabe que fábrica de que era? Fábrica de terno. Sabe o que essa mulher faz mensalmente? Te dá um terno. Ela me dá as primícias daquilo que ela faz dentro da produção dela. Nossa. Sabe quanto tempo que eu fiquei em Cotia? 1 ano e 4 meses. Sabe quantos ternos eu ganhei? 12 ternos. Nossa. Um dia, a pastora Roseli está indo para ministrar no culto das mulheres, que o culto das mulheres era quarta-feira à tarde. Ela passa em frente a uma das farmácias ali de Cotia e ela tem o seguinte, não é desejo, vontade, não era um desejo, coisa simples. Ela vê a promoção, tô falando de quase 30 anos atrás, hoje é até ridículo falar isso, do sabonete Francis. Mas ela queria e não tinha dinheiro para comprar. Ela vai pro culto, ela prega, termina o culto, vem uma mulher com uma caixa e entrega para ela assim, pastor, eu passei em frente de uma farmácia ali, eu vi que tinha uma promoção, senti o desejo. Ela não trouxe um sabonete, ela trouxe uma caixa de sabonete. Aí que entra aquele ponto que eu gosto de falar bastante com a galera aqui, que eu falo, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E isso que você tá falando é muito... É forte, cara. É lindo porque, assim, tudo bem. E a gente vai ter um acampamento aqui, ó, já fazendo marketing. A gente vai ter um acampamento e o nosso tema é dependência, né, Bisson? E é muito legal isso que a gente tá conversando, não é nada combinado, mas o Senhor, ele vai trazendo... Vai conduzindo. Ele traz o contexto daquele que ele quer, né? E isso que você tá falando é algo muito forte, porque quando a gente se dispõe a viver na dependência de Deus, é melhor do que ter condições, muitas vezes, porque o que ele te dá é algo de um relacionamento muito íntimo. Porque quando você passa por um processo de intimidade e você caminha para a dependência, você sabe... Chega uma hora que parece que isso fica até que natural, né? Você fala assim, poxa, Senhor, eu queria tal coisa, e Deus vem e te traz através de sempre de alguém, né? Não cai muitas coisas do céu, né? Então vem sempre através de uma pessoa que vai ser movida pelo Senhor para te entregar aquilo, para que você continue seguindo a dependência, a direção do Senhor, né? Então eu quero levar isso para a galera no nosso acampamento, né? Isso que o Senhor trouxe no coração de um dos nossos jovens, até que me deu esse tema na mão, e eu falei, tá bom, né? Vamos ver, eu vou orar. E eu orava e não vinha nenhum outro tema. Eu falei, então, Senhor, eu acho que é o tema que ele me deu mesmo. Então, peraí, vamos seguir nesse tema mesmo. E realmente tudo tem se confirmado muito nesse sentido, né? Porque a gente veio por um processo de levar a galera para uma intimidade, né? Então a gente vem trazendo eles para um processo de intimidade. E agora o Senhor quer nos carregar um pouco mais para um processo de dependência. E esse ponto da dependência, ele é sensacional. Às vezes ele é um pouco duro pro nosso ego, orgulho, por algumas coisas, porque não é você que vai decidir, é o Senhor que decide. Você só é conduzido, né, digamos assim. Mas é algo que, se for parar para analisar, é a melhor coisa que tem. Porque você se sente tão amado, dá para ver o amor de Deus, o cuidado. Poxa, eu te tirei de uma empresa... Talvez você teve uma dificuldade com a mulher ali para convencer ela do salão. Fechar salão. Aí abre mão de tudo, agora a gente vai ser um sacrifício vivo aqui. Exato. E o que o Senhor faz com isso, né? Exatamente. O cuidado dele no dia a dia é sensacional. Então, eu vivi essa experiência, cara. Então, assim, é muito marcante. Então, assim, você quer saber se realmente, poxa, se eu tô no caminho certo, né? Talvez...
essa é uma das perguntas. Será que eu estou no caminho certo? A resposta será o quanto Deus está com você. Entendeu? Estou no caminho certo? O quanto Deus está com você. Então eu vi Deus nos mínimos detalhes, Vitor. Eu vi Deus nos mínimos detalhes. Uma outra experiência marcante ainda de Cotia, nesse sentido de dependência de Deus. Eu lembro que, é o que eu falei, nós morávamos aqui, não tinha carro e tal. E eu lembro desse detalhe do Fusca, né? Que seu pai me traz. Vi muitas experiências, vou contar daqui a pouco uma delas, com esse Fusca na Raposo. Uma coisa de louco, né? Mas eu lembro também, tinha um bispo, que ele já era de Cotia, o bispo Sidney, ele morava lá. O bispo Sidney eu não vou lembrar o nome da esposa dele. Mas ele morava lá em Cotia. E aí a igreja, no momento, ela não tinha condições, ou naquele momento eles não queriam, alugar alguma coisa para mim, porque facilitaria eu morar em Cotia. O justo eu morar em Cotia, a igreja de Cotia ficaria fácil para mim. Mas passa o tempo e a gente não tem isso. Então a gente fica nessa loucura. Vai para lá, vem para cá e tal. No começo, às vezes eu saía de lá, imagine, sair de Cotia às 11 horas da noite, né? Mas sempre Deus providencial. Aí tem esse bispo dele, Omar, o cara, ele pegava o carro dele, ele vinha me trazer aqui, voltava para casa dele. Sempre Deus providenciou. E aí depois de um tempo, eu tô num culto. Eu lembro que foi um culto à noite, semana à noite. Aí esse bispo Sidney, ele entra na igreja e aí ele sobe no altar e fala assim, Deus mandou trazer essa chave aqui. E é para você e você pode entrar lá na minha casa. O que aconteceu? Dentro do ministério sempre tem deslocamento. Esse bispo estava sendo deslocado para Minas Gerais e ele vem e dá a chave da casa dele para mim e falou assim, cara, pode morar lá, não precisa pagar aluguel, não precisa nada. E aí foi onde eu fiquei, acho que uns 5, 6 meses morando na casa do Sidney, né? Então, assim, coisas tremendas de Deus, coisas assim que você fala, se a gente conta, é difícil as pessoas acreditarem, mas eu vivi isso, né? Eu sei do que eu estou falando, eu sei do cuidado de Deus. Então, quando eu vejo isso, eu estava vendo o quê? A aprovação de Deus. Eu vejo Deus aprovando, né, o ministério, chancelando realmente o ministério e dizendo, é isso, cara, só que você vai ter que aprender a depender de mim, você não pode depender dos homens. Os homens vão falhar? Vão. Vai ter dificuldade? Vai. Mas eu tô com você. Esse é um ponto muito louco, porque quando você pega, as pessoas esperam, às vezes, o pastor e visualizam o pastor como uma pessoa que não vai ter falhas e erros de forma nenhuma, classifica isso e espera tudo partindo dali. Quando Deus não está olhando isso. Deus olha ao coração que encaixa nesse propósito que a gente tem aqui como podcast, né? É mostrar exatamente esse lado de, cara, não, o pastor é uma pessoa comum que está com o coração e a dependência 100% de intimidade com Deus, te conduzindo a viver isso também. Então, tipo assim, só que quando a pessoa ela olha isso com esse olhar de, muitas vezes, um endeusamento, ou às vezes uma santificação a um nível, ela vai se frustrar em qualquer momento, porque Sim. vai chegar um dia que vai ser normal, vai ser o pastor que vai estar ali, a pessoa que vai agir, poxa, nossa, mas eu esperava que fosse diferente, eu esperava talvez uma atitude diferente, uma palavra ou algo diferente, quando na verdade, assim, cara, não é isso. Porque Deus, ele tá formando tanto no pastor, como nas pessoas, como nos diáconos, como são pessoas que estão ali querendo mais de Deus, mas com as suas limitações, né? Com sua forma, com o seu jeito. E Deus usa isso, a naturalidade, né? E isso que eu acho algo fantástico. É o que eu acho mais fantástico de Deus. Eu falo assim, cara, não presto pra nada, mas Deus me usa. Tipo, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Tipo, às vezes eu falo, nossa, mas como Deus... Poxa, não sou eu sei que não sou eu sei que é Deus através de mim. E como a gente precisa deixar isso claro para as pessoas, sim, né? Porque senão cria uma ideia de, não, ali é santo e aqui eu nunca vou chegar. Não, cara, Deus te usa também. E aí, quando a gente fala de um grupo celular, de
de algo assim, né? Onde a pessoa ela é obrigada a conviver e discipular e cuidar, ela tá ali dentro daquele ambiente, ela vai se transformar em um pastor, né? Em algum momento, mesmo que seja numa capacidade menor. Mas é exatamente isso. Poxa, eu vou constantemente trabalhar as minhas deformidades, trabalhar quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu não paro de pregar, porque é sobre ele, não sobre mim. Sim. É sobre... A gente precisa entender, eu acho que a Bíblia ela é tão tremenda que ela te dá essa noção, né? Quando você olha o que você está falando, quando você olha a vida tanto de Saul quanto a vida de Davi, isso fica notório. Por que fica notório entre um e o outro? Tanto um quanto o outro foram chamados, né? Às vezes a gente tem um grande... Bispo vai entrar e vai dar um spoiler da minha ministração da Campus. A gente vai ter que segurar, tá? A gente vai segurar porque eu tô... Vai, continua. Quando a gente vê tanto um quanto o outro, e aí a gente precisa entender o seguinte, que tanto um quanto o outro, os dois foram chamados. Né? Saul foi chamado. Às vezes a gente acha, não, mas Saul não foi chamado. Deus, não, é o contrário. Deus chama Saul. Deus constitui Saul. O problema de Saul, qual é o grande problema de Saul? O problema de Saul é que ele não entendeu o que você está falando, ele não entendeu o quanto ele era, o quanto eu tenho que ser dependente de Deus. E é isso que Saul não entende, é isso que Saul não compreende, né? Meu, você tá dando... eu tô falando, a gente vai ter que lançar depois. Não, a gente vai lançar antes, não tem problema. Porque é exatamente isso que o senhor tá ministrando pra mim, que é ruim quando a gente tem uma pessoa que ela é... Poxa, você é uma possibilidade de sucesso. É melhor ter e ser uma pessoa que não é nada. Porque quando uma pessoa ela é... Poxa, olha, essa pessoa tem muita qualidade, ela pode se tornar alguém grande. Quando você olha para uma pessoa e vê várias qualidades, mas ela não é ainda aquilo, é pior do que ela ser uma pessoa humilde e simples. Porque quando a gente pega e olha para esse texto e essas duas pessoas, que é exatamente o que Deus estava ministrando para mim, ele me mostrava assim, aquele que está escondido de trás das malhadas, que tá lá matando um leão gigante, ele sabe a dependência dele. Aquele que tem qualidades e você olha e fala assim, nossa, seria um bom líder, seria uma boa pessoa, tem tudo para ser um pastor, tem tudo para ser... Cara, muitas vezes é o que não é. Às vezes a pessoa viveu uma vida santa. E aí, às vezes, você vê Deus pegando uma pessoa que não teve uma vida tão santa. E levantando e colocando sobre um lugar e fazendo. Mas por quê? Se um teve uma vida que eticamente foi mais coerente e o outro teve uma vida, digamos que mais torta. É exatamente esse ponto, que Deus procura um coração dependente que reconheça quem ele é. E aí então não vou entrar. Pode entrar, tá legal. E aí, tá. Eu vou pegar um outro personagem e talvez eu fale um pouco desse personagem hoje à noite. Esse cara também, ele tinha o coração de Deus, porque antes dele nascer tinha uma promessa. Esse cara chama-se Sansão. Antes dele nascer ele tinha uma promessa. Só que ele precisava entender isso. Na verdade, quando eu falo entender, cara, não é entender no seu visual, não é entender no seu dia a dia, é entender espiritualmente, é lá dentro. Gente, aí eu vou falar de novo. Eu preciso entender o que é ser chamado, né? E aí eu preciso entender que o chamado é uma vocação. E como é que eu vou saber o que deu certo ou o que deu errado? Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado? Cara, é o quanto Deus te aprovou. O quanto, por exemplo, quando eu falo dessas coisas pequenas, Vitor, eu estou falando de, poxa, alguém que chegou e ofereceu o carro, alguém que chegou e ofereceu a casa, alguém que chegou e passou numa farmácia e comprou meia dúzia de sabonete e fala assim, eu não sei por que eu trouxe isso daqui, mas eu trouxe. Mas eu sei do que eu precisava. Então eu entendi o que Deus fez comigo. É esse sentimento que a gente não pode perder. Você está entendendo? Sim. É esse sentimento que a galera tem que continuar tendo, né? Então,
quando eu falo assim, e aí eu não posso desprezar o que a internet me dá hoje, mas eu preciso entender qual é a história desse cara, que experiência esse cara tem mesmo. E aí eu não estou querendo desprezar os caras da internet, eu estou dizendo é o seguinte, tá, qual é a construção de vida? Sim. O que ele tem, o que ele pode me oferecer? Sim. Porque senão... Qual é a base, né? O que eu vejo hoje? Hoje está muito... não digo que está tão fácil, porque eu acho que tem pastores ainda muito sérios, acho que tem líderes muito sérios hoje. Mas tem gente querendo se fazer, ou pastor, ou um líder, ou querendo se autoconstituir, ou achar que é assim. Não, cara. Tá, mas qual que é a sua história? Tá, que história que você tem? O que você construiu? Quem é você? Não é? Quem é você? Literalmente assim, quem é você? Davi poderia falar, quem sou eu? Cara, eu vim... Essa é a minha história. Você quer conhecer a minha história? Essa é a minha história. Eu tenho uma história. Quando ele é questionado, ele fala, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, né? E dá-lhe a pedrada. Entendeu? Porque se o ponto ele estava diante de Deus o tempo todo, quando ele aparece, e assim, encaixa muito dentro da condição da ideia do nosso podcast, porque a gente precisa apresentar esses corações por conta do que é bíblico também, né? Vão surgir falsos profetas. E a diferença não é a execução ali. A diferença é o coração. O que determina a diferença do profeta para o falso é o coração. Porque a ação no espírito é a mesma, né? Sim, digamos assim, o milagre vai acontecer porque é o profeta. A palavra vai falar, ela vai... Agora, os magos diante de Moisés... o cajado deles também viraram serpente. Exatamente. Né? Qual que era a diferença de jogar o cajado no chão e virar serpente? A minha também virou, mas qual era a diferença? Era o coração. Tanto é que a serpente de Moisés engole as outras. Essa é a diferença. Era o coração, era o que Deus tinha através de Moisés e o que Deus faria através dele. E não simplesmente ele chega lá do nada e fala, eu sou maior, eu transformo. Não, cara. Tanto é que Moisés sabia que ele dependia de Deus totalmente. Então, cara, essas experiências são marcantes. São marcantes. Você sabe o que você conhece Raposo Tavares, galera que conhece. Imagine Raposo Tavares, hoje ela é ruim. Há 20, 30 anos atrás era pior, não é? Ainda... 2 horas da manhã, eu voltando no Fusquinha azulzinho, com um filho, né? Com um filho com 38 de febre, o Juan. Nossa. O Juan 38 de febre, e a Maiara no banco de trás, pulando, fazendo tripulia, e de repente você tá ali já chegando quase aqui no 18, aqui perto do posto policial, o seu carro faz vum. Nossa. Desesperador. Eu, Roseli, o Juan Carlos com 38 de febre, a Maiara, né? Você tem 2 filhos hoje, e aí você sabe do que eu tô falando. E, cara, e bate exatamente o que você falou. Cara, putz, o que será que eu realmente tenho? Eu tô chamado mesmo? O que é? Por que eu, Deus? Por que isso aqui? Por que essa hora da manhã, né? Mais de 1 hora da manhã, no escuro, matagal, e termina... E o carro morre, e você não sabe, cara, sabe o que fazer. Você bate na chave, não pega, né? Pelo menos, se antigamente fala assim, até a bateria era não sei o quê. Cara, não sei o que é. Faça a mínima ideia, e bate desespero, e você vai fazer o quê? Você vai no meio daquilo, clamar a Deus e orar. E telefonar para alguém. Aí eu telefono para um dos diáconos, eu telefono para um irmão chamado Celso. Celso da irmã Dirce, talvez acho que nem conheceu. Era um cara que tocava contrabaixo na igreja. E ele era um cara até que bem sucedido na igreja. E aí eu ligo para esse cara e graças a Deus ele vem nos socorrer. Aí ele vem nos socorrer e tal. Aí esse cara chega e fala assim para você... Pastor, sabe o que aconteceu? Aí o cara já entende mais do que eu, ele abre lá, né, a traseira do Fusca, para quem já teve Fusca, né, abre o capô do Fusca, é o traseiro, você abre lá atrás, o motor lá atrás, o cara fala assim, sabe o que é? O carvão, o pedacinho de carvão que vai dentro não sei do que, escapou, sumiu.
e o carro não pega porque não dá na ignição, ele não vai pegar porque falta esse carvão. Aí eu falei, olhei pra ele, tipo assim, o que você tá fazendo? Falei, beleza. E o que eu faço agora? O que eu faço agora? Aí o cara vira pra mim assim, a gente tem que achar um carvão, um pedacinho de carvão. Falei, legal, cara. Aí falou assim, ele tem que ser um carvão que vai... Aí o cara fala pra mim assim, dentro da pilha, sabe, pilha, dentro da pilha tem um carvão. Falei, nem sabia que tinha carvão dentro da pilha. Aí o cara falou assim, dentro da pilha tem um carvão. Falei, tá, eu não tenho pilha e muito menos carvão. O que nós vamos fazer? Cara... Você tô falando de 1h30, 2h da manhã, numa Raposo, velho. Eu não tô falando que hoje você entra dentro de um posto de gasolina e que você vai lá e comprar. Não, cara, tô falando de um lugar deserto. E taca nós fazer o quê? Entrar no meio do mato, procurar uma pilha. Só que essa pilha, para você entender, ela não poderia estar fechada, né? Porque senão eu teria que abri-la. Essa pilha teria que ser diferenciada, ele teria que estar aberta. A condição só piora. Exatamente, teria que estar aberta para que eu pudesse tirar esse carvão, tá? E aí eu vou te falar, nós achamos a pilha aberta. E esse cara tirou o carvão. É um pedacinho assim, ó, que tem dentro da pilha. Quem quiser pode olhar, tem um carvãozinho. Esse cara pega esse carvãozinho, coloca lá onde que é a ignição, que até hoje eu não sei, coloca lá, pastor, bate na chave, o carro pegou. Aí você fala assim pra mim, e aí? O que é isso? Deus do céu. Deus, cara. O que eu posso entender? Deus, cara. Que você vai parar no meio da Raposo, achar uma pilha aberta. Você tá entendendo? Então, são coisas marcantes, coisas assim, sobrenatural que a gente viveu, né? Para concluir, Cotinha, eu vou contar a experiência do Bispo Nelson, né? Eu não sei se ele contou aqui pra vocês, mas o Bispo Nelson, quando eu chego na igreja, ele é um diácono da igreja. Um diácono, mas aí o meu pastor titular que tinha me enviado falou assim, ó, eu quero que a primeira coisa que você vai fazer lá é trocar o tesoureiro da igreja, né? Porque o tesoureiro da igreja está lá há muitos anos e tal, precisa se trocar o tesoureiro. Eu falei, caramba, que missão terrível, né? Porque o cara já fazia parte da igreja, já fazia parte da tesouraria, já estava lá há muitos anos, né? Difícil ser trocado. Eu falei, meu Deus. Mas, tarefa dada, né? Tarefa cumprida. A gente vai lá, arruma briga, mas eu falei, já arrumei briga com a festa mesmo. Já coloquei o carpete no ar. Arrancar um tesoureiro não vai ser trabalho, né, velho? E aí eu arranco o tesoureiro e coloco o Nelson. Coloco o diácono Nelson para ser o tesoureiro da igreja, né? E aí o Nelson tá cumprindo o papel direitinho, tá legal, né? Eu sou um cara... Pra quem me conheceu antigamente, sou um cara meio chato, né? Hoje não, hoje sou bonzinho demais, né? E aí, tem um dia que deu a louca no Nelson. Deu a louca no diácono Nelson, hoje bispo Nelson, né? Ele vira assim, ele tá na casa dele, ele nem vem na igreja, ele manda um bilhete pela esposa dele e tal. Não quero mais, não quero ser mais tesoureiro, não dá pra mim, não é isso que eu quero. Eu acho que ele falou. Eu acho que ele contou. Aí eu falei... Aí eu nem dei bola pra aquilo, falei, deixa eu passar o culto que a gente vai conversar. E aí, no dia seguinte, tô eu lá na porta da casa dele. Desce aqui, amigo, vamos conversar. Aí eu falei assim, aí ele tinha mandado como se fosse uma carta de demissão. Aí eu virei para ele assim, amigão, né? Ele contando é mais engraçado, né? Você tá pensando que você tá onde? Você tá pensando que você tá numa empresa para pedir carta de demissão para mim, cara? Não é assim que funciona, não. Meu amigo, eu coloquei você lá porque Deus mandou, é um chamado que você tem. Sabe isso daqui? Aí eu peguei a carta, eu rasguei, joguei nele e falei assim, então agora você desce, vai lá pra tesouraria e vai fazer o que você tem que fazer. E aí eu hoje... consigo imaginar a cara dele. Exatamente. Então hoje ele foi pregar lá, ele conta isso, ele disse, pô, cara, pra mim naquele momento foi horrível, mas foi a melhor coisa. Por quê? Mas ele entendeu, com o passar do tempo, ele entendeu que Deus foi necessário, estava fazendo o que era necessário. A esposa dele, Kelly, também tive uma experiência com ela. Eu lembro que um dia eu estava pregando, aí o Deus terminou o culto, e aí a Kelly veio toda falar comigo. Eu falei assim, então, irmão, deixa eu te falar uma coisa, está na hora de você sair do ventre do peixe, para de ser Jonas, você está dentro da barriga do peixe, né? Você precisa sair de lá e fazer alguma coisa, você precisa se converter, irmã.
né? Eu lembro como se fosse hoje. Então ela também conta essa história hoje. Você, nossa, você nunca mais a Kelly quis ficar na barriga do peixe, entendeu? Então, cara, são coisas que marcaram. Então, assim, com o Nelson, Kelly, tive isso. Tive experiências com banda. Eu lembro que, cara, precisava consertar, ter um concerto no altar, né? E eu lembro que lá, inclusive o Bispo Jackson, o Jackson tocava guitarra, né? Eu lembro que teve uma época que eu fiz a banda inteira, desce, não vai ter louvor hoje, desce todo mundo, culto rolando, desce todo mundo e tal, né? Então, cara. Então, você vê, ou seja, eu tô falando de tanta gente que você conhece. Então, o Jackson hoje é uma grande bênção, mas lá atrás era um jovem. E aí eu entendo que quando Deus me envia para lá, era necessário. É necessário, Deus usa. E foi um tempo. É uma discussão que tem que ser com Deus, né? Porque, exatamente, por exemplo, foi um tempo. Pra quem recebe algumas correções, e é uma galera que aguenta. Hoje em dia a geração Nutella espana. É outra parada, mas acho que a galera mais antiga... Se você for perguntar pro seu pai, nossa, quantas vezes eu fui duro, rude com seu pai. Eu lembro que nós tínhamos muitos desafios na igreja, né? E aí eu lembrei dessa, eu lembro que uma vez seu pai acho que ganhou, não sei se foi ele ou alguém, conseguiu entrar na Baldu, que a gente ganhou um monte de panetone, né? Só que, obviamente, você ganhou como doação, então você não poderia vender, não é? E aí a gente tacou o pau e passamos a vender os panetones e alguém foi lá e dedurou, entendeu? Ou seja, a Balduco cortou, nunca mais mandou doação para nós. Mas, cara, foram coisas, experiências. Eu lembro que, às vezes, chegava o final de um culto, cara, você tinha centenas de coisas. Tinha, por exemplo, seu pai, às vezes, levava banana para vender. A gente... Era loucura, né? Então, são essas coisas que marcam um chamado. Sim. São essas coisas que marcam a vida pastoral, né? São coisas que vai marcando, experiências que você vive, você vai colecionando essas experiências para que você possa dizer, puxa vida, realmente Deus me chamou, tenho certeza disso. Porque, cara, a gente passa talvez a vida inteira fazendo o mesmo questionamento. Puxa, por que eu não dei certo? Por que isso deu errado? Mas Deus está sempre ali provando para você que Ele está com você. Ele está sempre ali provando, né, que vai te abençoar. Então, eu acho que o que falar para essa juventude, ou falar para esse pessoal, ou falar para a geração posterior a nós, né? Busque ter a sua experiência, busque ter a sua intimidade com Deus, né? O mundo hoje está muito diferente. Quando eu digo o mundo está muito diferente, porque o mundo globalizou, é porque o mundo hoje é um mundo da internet, é porque hoje, por exemplo, todas essas experiências que eu tive, marcantes, eu convivi com pessoas, né? Eu andei com elas. Hoje a gente tem uma relação muito distante, a gente tem uma relação muito de celular, uma relação muito de mensagens, né? E se perdeu isso, né? Hoje nós temos, por exemplo, você veio de um berço evangélico, né? Com seus pais e tudo mais, mas você aprendeu, talvez com seu pai, ou até mesmo olhando para ele, o quanto ele foi submisso às autoridades. Hoje não, cara. Hoje é difícil de... Hoje a insubmissão é muito forte. É mais prático, né? Hoje é a rebeldia, né? Hoje é difícil de se lidar. Então você tem que ter muito amor, muita paciência. Talvez hoje, se eu tivesse que começar um pastorado, talvez eu acho que eu não sobreviveria muito tempo se eu tivesse as mesmas atitudes que eu tive há 30, 40 anos atrás. Por isso que hoje eu tô falando, hoje eu tenho que rever muitas coisas. Hoje o tratamento é diferente. Hoje você faz marabalismo para não melindrar a galera, para não pisar em ovos, né? Você vive pedindo mais desculpas do que qualquer outra coisa. Então só que o que você está fazendo aqui é sensacional. Trazer essas pessoas mais antigas, assim como eu,
para falar que o asfalto já foi construído. A passarela está construída há muitos anos. Exatamente. E vocês agora só tem que trilhar. É mais fácil, né? Até para nós aqui como Conectados, o grupo aqui da nossa igreja, né? A estrutura que a igreja formou para nós, crescermos como jovens, é muito mais fácil. Por quê? Porque já tem uma igreja que ora, já tem uma igreja que discipula, já tem uma igreja que cuida. O que eu preciso fazer? Só cuidar daquilo que eu tenho que cuidar. Não tem uma preocupação, a cobertura espiritual é necessária. Sim. Agora, quando a gente pega igrejas que muitas vezes são muito apartadas, né, de uma cobertura, acaba que assim, esse termo de cobertura parece até algo que não é muito visto ou não muito valorizado, né? Essa palavra, né, tá em desuso hoje, infelizmente, né? Mas por quê? Aí também tem algumas coisas, e aí eu diria que nós, líderes, temos culpa disso. Quando eu falo nós, de um modo geral, a gente tem a sua culpa, né? A gente foi deixando, a gente foi afrouxando algumas coisas. Então hoje entra-se no questionamento, né? As pessoas questionam a liderança, as pessoas questionam a cobertura espiritual. Será que é necessário isso mesmo, né? Eu sou a igreja, né? Mas aí, cara, aí você vai para a Bíblia. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver Jesus dizendo: eu vos envio. Ninguém caiu de paraquedas. Eu vos envio, eu estou enviando vocês. Vocês estão debaixo de um envio. Porque vocês estão debaixo de um envio, vocês vão ser bem-sucedidos. Né? A importância de você respeitar. Quando não se respeita isso, aí você vai para o livro de Atos, no capítulo 19, aí você vê uma galera querendo fazer o que Paulo fazia, mas esses caras não estavam debaixo de um envio, esses caras não estavam preocupados, que é os filhos de Cefas. E aí os caras vão tentar expulsar um demônio, não consegue, porque o demônio vai virar para eles e falar assim: Paulo eu conheço, e Jesus eu sei quem é, agora vocês não. E aí eu tô pegando um texto fora de contexto? Não, tô pegando esse texto para mostrar o seguinte: tem muita gente querendo fazer as coisas, mas ela não quer ser enviada, ela não quer estar debaixo de uma cobertura, e ela acha que vai fazer. Eu vou dizer assim: você pode até fazer, você pode até achar que está dando certo, mas a conta vai chegar e o boleto vai chegar. Né? E quando chega, o preço é muito alto. Infelizmente é muito alto. Né? Então, andar desconectado é ruim. Sim. Andar desconectado é ruim. Quebrar alianças é ruim. Né? Tudo funciona, tudo está bonitinho quando está conectado, cara. Eu sei de onde eu vim, eu sei qual que é a minha raiz. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu posso chegar. Né? Eu estou há quase 30 anos à frente de igreja e de ministério e já vi muita coisa, né? E estou caminhando para o final. Hoje eu estou com uma igreja, né? Que este ano aqui fez 12 anos. A Igreja Cristã em Restauração fez 12 anos. Nós abrimos a igreja em 2011, né? Em maio de 2011. Em maio de 2023 fez 12 anos. Aí talvez alguém pergunte: está consolidado? Não, cara. Mesmo eu tendo quase 30 anos de pastorado, eu tenho as minhas dificuldades pastorais. Eu tenho dificuldade com a galera que veio. Eu tenho dificuldade para orientar as pessoas. Né? Então não é simples assim. Né? Talvez daqui... mas quando que vai sedimentar? Não sei, cara. Talvez na volta de Jesus, porque... A gente sempre vai estar passando por mudanças, sempre vai estar passando por reciclagem. Então não é simples assim, não é tão fácil assim, né? Então, hoje, Vitor, eu diria assim para você, continue sendo o que você é, cara. Continue fazendo o que você faz. Esteja aliançado, esteja debaixo de uma cobertura, busque orientação de Deus, né? Seja próximo dos teus líderes. Agora, algo que talvez nem o senhor saiba, né? Talvez o senhor tenha noção. Mas eu lembro que teve uma época aqui na igreja que
eu tava na adolescência ali, todos os meus amigos se desviaram, cara. Da igreja, sim, que a gente cresceu junto, né? Todos os meus amigos se desviaram e na Igreja Cristã Restauração tinha um grupo de jovens muito forte, né? Foi uma época que tinha uma galera muito, muito bacana, tem até hoje, né? Um carinho especial por aquele grupo, né? Porque eu lembro que foi uma galera que me acolheu, porque eu sabia assim, eu preciso entrar debaixo de um ciclo de amizades, senão eu vou me desviar. Porque todos os meus amigos se desviaram e jovem é assim, né? Infelizmente, sim. É por influência. Eu sabia que assim, aqui na igreja só tinha ficado eu, a Bárbara, e os meus amigos já era. E eu falei, bom, se eu for com eles, não vai ser bom. Eu sei o que é bom e eu tô aqui, eu sei o que é que o meu pai tá carregando, né? E foi uma época que, assim, foi muito importante, né? Essa construção do que vocês estavam lá como Restaura, né? E o grupo que vocês tinham e da galera que tava lá e, putz, foi algo que, assim, eu ficava ali, né? Eu lembro que você ficou muito na casa do Júnior, da Dani. Eu ia com o Júnior e tudo mais. Foi importante pra mim, porque era uma galera que estava sendo ministrada ali e tinha essa essência jovem e tudo mais. Só que foi importante para gerar algo no meu coração de, assim, na minha igreja, eu quero que os jovens que estiverem aqui não passem pelo que eu passei de estar sozinho. Então, muitas vezes a gente pode levar, e aí encaixa nesse ponto de cobertura espiritual e tudo que a gente está falando, porque às vezes a galera vê um grupo legal se desenvolvendo e crescendo, como, por exemplo, o Conectados é um grupo que está crescendo, tem o Inconformados, que é da nossa igreja, que está crescendo e tal, é um grupo grande já formado, tem outros grupos, né, que são conhecidos de jovens, tá, mas e aonde eu estou plantado? Porque não é simplesmente eu pegar e olhar para fora e quero ir para lá, porque lá está acontecendo um movimento. Não, eu posso agregar onde eu estou. E foi o que eu fiz, particularmente foi a minha indignação. Porque eu falei assim, poxa, eu preciso de... E eu dou graças a Deus porque aquela galera me acolheu. Porque eles gostavam de mim. Porque se eles não gostassem de mim, também lascou. Porque ia ficar difícil pra mim. E eu lembro que foi um período muito bom. E quando eu peguei uma certa maturidade ali, eu falei assim, eu não posso deixar que os adolescentes passem pelo que eu passei. Precisa ter jovem aqui nessa igreja. Preciso construir alguma coisa com jovens, porque é ruim demais você ser um jovem só dentro da igreja. Precisa ter mais de um. Precisa ter uma galera, sabe? Precisa ter um grupo, precisa ter alguma coisa, né? E eu lembro que assim, foi extremamente importante esse período, porque eu não saí da minha igreja, mas eu fazia os rolês junto com a galera, tava lá. A gente ia nos eventos Você já fazia o que o pessoal fala hoje, né? Você tinha suas conexões. Eu ia lá porque era importante para mim estar lá com o pessoal naquele período e a amizade que eu tinha com todos eles, porque eu precisava daquele... Mas isso despertou em mim uma indignação. Eu fiquei inconformado com a minha realidade. Com a minha realidade de assim, não, cara, eu preciso ser e fazer com que jovens aqui estejam ok. E aí, dentro disso, entram as dificuldades de, poxa, quero fazer uma festa do Havaí. Legal, cara, se na sua igreja você quer fazer uma festa diferente, se você não precisa vir para a nossa igreja, não. Entendeu? Você tem que fazer na sua igreja. Porque assim, às vezes a galera tem essa ideia de ficar pulando de um galho no outro, saindo de uma igreja e indo para outra igreja, quando isso não tá certo, porque você precisa construir, você criar raiz, né? Como o senhor falou, poxa, eu fiquei aqui aprendendo o que eu tenho que aprender nessa era, nesse período que eu tô passando nessa igreja, eu tenho que agregar os valores que Deus quer. O que Deus quer me ensinar aqui? Então, às vezes, o jovem, ele tem essa visão, né? Poxa, eu quero fazer inovação, eu quero construir a ponte, quero reventar a roda. Agora a roda ela não é mais redonda, ela é quadrada, a bola é quadrada, não é mais redonda. Quer trazer algo novo? Legal, é importante esse oxigênio, é importante isso. Só que entenda aonde você está plantado e respeite isso. Porque você fala assim, mas o meu pastor, mas a minha liderança... Não. Cara, se Deus te plantou aí, é porque você precisa. Primeiro desse tipo de correção, se sua igreja é mais tradicional, você precisa de uma igreja mais tradicional. Né? Às vezes Deus te plantou ali para que você aprenda daquela forma.
tem pessoas que se tiver liberdade demais, também não fica. Então ela precisa de ser radical ao extremo, até na roupa, até em coisas que talvez biblicamente a gente olhe hoje e fala assim, nem precisa de tudo isso. Mas para algumas pessoas precisa. Se você pegar um cara da Cracolândia, talvez você precise colocar ele num regime mais religioso, porque se colocar ele num sistema mais leve, talvez ele não consiga se manter. Não consegue. Então Deus te plantou, e aí eu tô falando aqui pro público agora, né? Deus te plantou na onde você está para que você gere valor aí. Só que você vai ter que entender que eu estou debaixo de uma autoridade, se ela é boa, se ela não é boa, como ela é, então ore ao Senhor, porque se ele é o dono de todo o negócio, se ele é o dono de tudo que está sendo instaurado ali, ele é o Espírito Santo que convence, não é as minhas palavras. Então, até para fazer esse podcast aqui, a gente pediu autorização. E o que você acha? Qual que é o que você gosta? Você acha que vai à frente, não vai? Vamos orar? O nosso culto de jovens ser de domingo teve que ser orar. Deus, o nosso pastor tem que aceitar, ele tem que estar de acordo, porque senão não vai fluir. O Senhor é que conduz as coisas. Então, se o Espírito Santo está ardendo no meu coração, está ardendo no seu coração para fazer algo diferente na sua igreja, você precisa entender que você tem uma hierarquia, né? E tudo bem, e o Senhor coloca no seu coração o arder, mas coloca a maturidade no coração de alguém que está mais tempo. Aí você vai nivelar os dois, porque nem tudo é do seu jeito. Às vezes você quer fazer algo mirabolante, mas sem experiência. Chega lá, você pode perder vidas ao invés de ganhar. Tem coisas que você pode estar plantando algo diferente ali. Então, é algo extremamente importante, bispo, que às vezes perde exatamente esse ponto de, poxa, beleza, estamos fazendo algo novo, vamos construir algo novo, mas vamos olhar para trás, né? Vamos ver como que a galera... Qual que foi o coração? Porque Deus, ele olha o coração, né? Qual que foi o coração que estruturou tudo isso aqui? Porque eu não posso achar que meu coração tem que ser diferente, que eu tenho que sair batendo de frente, que eu tenho que sair fazendo... eu quero crescer, eu tenho que pegar e gerar polêmica, porque é assim que o mundo faz. A gente não vive de acordo com o mundo, a gente vive de acordo com a palavra. Então é tudo... É algo que, assim, poxa, é muito satisfatório esse papo que a gente tá tendo aqui, porque a gente acaba que começa a ver e fala assim, poxa, a gente precisa construir as coisas entendendo que, pô, vamos respeitar e entender que foi necessário muitas coisas, e a gente pode até ver que precisa de algumas coisas novas, porque é necessário o bispo ainda. Não, mas eu falo assim, talvez no meu tempo não, ainda é necessário o bispo aqui, ainda é necessário o bispo Samuel, ainda é necessário o bispo Nelson, ainda é necessário porque o que vocês carregam é algo que essa geração não tem. A geração não tem, que base, que é uma base muito sólida, que a gente, é o que eu falei, a gente aproveita disso. E é esse o ponto, por exemplo, eu aproveito disso. Eu falo, poxa, tem coisa que meu pai passou que eu não preciso passar, glória a Deus. Eu não preciso passar algumas coisas mais, porque ele já construiu, então agora eu só vou esticar, né? Ele veio, já fez algumas coisas, às vezes seu pastor, às vezes o pessoal também da Restaura vai ver, pô, o bispo já faz algo aqui, eu só vou dar continuidade. Talvez eu não vou precisar pagar algum preço específico, claro que a gente sempre tem um preço a pagar, mas tem coisas, que nem você falou, que plantar o evangelho de uma maneira missionária lá em Osasco, não vai ser necessário de você fazer isso depois. Você vai fazer a continuidade daquilo. Então, eu acho que é algo que assim, a gente precisa carregar muito para essa geração. A gente precisa trazer esses pontos que é exatamente puxar, né? Bom, galera, vamos olhar aqui que são seres humanos que estão construindo. Então, vão existir falhas, claro, né? Que vão existir as falhas, porque é natural, a gente erra. Mas a direção e a dependência do Senhor, ela continua, né, bispo? Então, Vitão, na verdade que hoje, né? Hoje a gente está falando de uma diferença de idade e de tempo, né? Mas é muito legal ouvir você falando isso, né? Eu vou me remeter ao passado, né? De ver você criança, de ver você adolescente, você jovem, hoje você vê você um homem, né? Falei pra você, cara, agora, sabe o que fez você ser esse homem maduro? O respeito, entendeu? E você não é porque você é filho de pastor, né? Eu sempre costumo dizer assim,
filho de pastor não é pastorzinho. E filho de bispo não é bispinho. Não é? E nem fala isso que eles não gostam, tá, galera? Nem o filho de pastor gosta de ser chamado assim. Ele não é. Né? Mas quando você demonstra essa maturidade e respeito, é porque você entendeu. Né? Qual é a dificuldade hoje? Eu acho que a linguagem ela vai ser diferente. Presta atenção. A minha linguagem vai ser diferente da sua, vai ser talvez diferente da Camila, vai ser diferente de um outro adolescente, vai ser, por exemplo, de alguém que é mais conectado com a internet, com o celular. A linguagem de vocês vai ser completamente diferente da minha. Por exemplo, eu não tenho habilidade para lidar com a internet. Tanto é que eu sou um cara totalmente desconectado da internet. Foi uma das coisas que a gente bateu papo quando está se falando. Né? Eu não sei. Mas eu deveria. Eu deveria e poderia ser um cara que colocasse a minha cara na internet. Sim. Mas de repente não é a minha vibe. Sim. Não é? E tá tudo bem. Que não é a vibe do Bispo Samuel, seu pai. Sim. Talvez a gente não foi lapidado para isso. Mas, ok, tudo bem. Agora, o que o Vitor, que tem essa vibe, que quer colocar a cara na internet, que conhece e tal, o que ele precisa entender? Primeira coisa, ele precisa ter respeito. E quando eu digo respeito, ele precisa entender e aceitar por que o meu pai... Não é, cara. Mas o que eu posso ser a voz dele. Exatamente. Você tá entendendo? Eu posso ser a voz desses caras. Né? Jesus pregava para a multidão, como que a multidão ouvia, né? Será que os discípulos não estavam repetindo algo lá na ponta? Exatamente, cara. E aí, aproveitando desse gancho aí que você falou de Jesus. Jesus foi bem sucedido? Cara, eu diria que ele foi 100% bem sucedido no ministério dele. Mas aí você olha para Judas que errou, cara, mas você sempre vai ter... entenda que sempre na caminhada vai ter um Judas. Na caminhada vai ter um Pedro que vai precisar ser lapidado, porque é um próprio Pedro que caminhava, que entendia, que falava, que se colocava à frente, que defendia o mestre, mas chegou uma hora que ele negou, cara. Sim. Mas não foi descartado, porque depois ele foi usado. Então, ou seja, nunca ache que as pessoas serão igual a você. Nunca ache que o seu pai está descartado, o Bispo Gerson está descartado. Não. E aí também vem a minha parte, a nossa parte. O que é a minha parte, o que é a parte do Bispo Samuel, o que é a parte do Bispo Nelson, o que é a parte desses caras, nem vou falar mais velhos, ou que já vem de longe, que viveu uma outra realidade. Entender o time de vocês, respeitando também o time de vocês. Sim. Desde que o time de vocês não firam a santidade de Deus, não vai ferir a Bíblia, não vai ferir princípios, cara, eu tenho mais, por exemplo, eu tenho mais é que confiar e deixar, cara, e falar, que Deus abençoe, vai porque é o teu tempo, porque teve o meu tempo lá Sim. atrás, você tá entendendo? Sim. Então, é uma mão de via dupla, né? Eu preciso te entender que você é o cara novo, é o cara que tá com gás, é o cara que tá na vibe, é o cara que vai usar a internet, é o cara que vai usar o microfone, é o cara que vai usar a câmera, é o cara que vai ser articulado. E o meu papel aqui vai ser, você tem carta branca. E você precisa entender que eu te dei a carta branca e você vai me respeitar. Ponto. É isso. Eu acho que esse é o caminho. Né? Esse é o caminho. O grande problema é um processo hoje, de legado, né? O grande problema hoje é que alguns, e eu não posso também falar todos, alguns da nova geração, eles não querem ter esse processo. Eu tenho falado muito na igreja sobre processo. Sim. Eu tenho falado muito na igreja sobre processo. Né? Tenho falado muito. Então, o processo, às vezes, ele é difícil, ele é complicado, ele é difícil você passar.
mas ele é necessário. O que eu vejo hoje é que a gente, na verdade, está vivendo um tempo dos processados, né? A comida feita, a comida mais rápida. Então, aí a gente atropela um monte de coisa. Você resumiu o nosso objetivo aqui, Bispo, porque é que acontece. Quando a gente tem esse coração rodando, muitas vezes o que acontece é que a pessoa ela ganha uma relevância na internet. Tudo bem a pessoa ter relevância na internet, mas aí isso gera que como se o evangelho fosse aquilo que aquela pessoa está carregando, sem respeitar o processo, o processo de maturidade, o processo de desenvolvimento, o processo de crescimento. E aí entra nesse objetivo de, poxa, o que a gente está fazendo aqui? É exatamente isso, a gente está trazendo bispos, está trazendo pessoas que talvez não estão nesse ciclo, mas tem uma caminhada, tem uma trajetória com o Senhor, tem algo que já foi percorrido. E peraí, galera, vamos analisar isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em pessoas de Deus que estão aí carregando ainda. Estão fazendo, são pastores titulares ainda, que estão percorrendo, talvez vocês não conheçam, mas é importante trazer evidência. Então, o que eu quero aqui? Qual que é o nosso propósito e objetivo? É exatamente esse. Poxa, o Conectados, ele quer ter um podcast para quê? Pra gente ser relevante? Não. Pra gente trazer a relevância daquilo que é de Deus, que está fluindo, aquilo que está fluindo nos bairros, fluindo em Cotia, fluindo na freguesia, fluindo em Pirituba, fluindo no estado de São Paulo, no Brasil, que é da essência de Deus, da essência correta, porque está acontecendo muito de o cara alcança uma quantidade de seguidores que gira dinheiro, ele muda, sai do mercado gospel, virou uma indústria, virou uma forma. Então é exatamente esse ponto, Bispo, de a gente trazer isso, né? Trazer essa mensagem. E glória a Deus por tudo isso, né? Eu acho que a galera recebe, mas eu acho que eu recebo muito mais por estar aqui, né? Porque, querendo ou não, é uma conversa que se a gente fosse jantar, talvez a gente não teria tempo de voltar, né? Então acaba que é uma conversa assim que ela é edificante, muito, muito bom pra mim ter isso aqui. E eu quero que você deixe uma mensagem, né? Acredito que é isso, né? Então eu quero que você deixe uma mensagem pra galera, pra essa nova geração, pra galera também que você sente aí no seu coração de passar pra eles. Eu acho que durante esse bate-papo aqui a gente terminou. Você citou um texto que é um dos textos que eu mais amo. Eu diria assim, eu amo a Bíblia e a palavra de Deus, mas obviamente tem algum texto que ele termina sendo aquele versículo, né, ou aquele texto que você carrega. E para mim Mateus 6,33 é o fundamento do Evangelho, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar esse reino, né? O que seria buscar esse reino? Então, para você jovem, né? Para você que quer, né? Ter mais de Deus, buscar o reino significa, acima de tudo, ter um coração limpo, um coração grato, um coração respeitoso, né? Porque a própria Bíblia vai dizer que o reino de Deus ele não é comida ou bebida, mas ele é a alegria, a paz no Espírito. Então, quando eu busco o reino, eu tenho essa alegria, eu tenho essa paz. Buscar o reino é estar realmente, como vocês chamam, é estar conectado com Deus, né? E aí o texto vai dizer, buscai o reino em primeiro lugar. Esse primeiro, cara, ele eu acho que ele fala o que é tudo para nós, né? Primeiro, né? Então, às vezes, por exemplo, você é jovem, você que não é casado, talvez você está preocupado em primeiro lugar arrumar uma esposa, arrumar uma namorada, arrumar um namorado. Talvez você ainda não se decidiu o que você quer ser, ou qual vai ser a sua profissão, né? O que você vai fazer. Então eu quero te dizer qual é o caminho, qual o conselho que talvez um pastor, um bispo já de
de uma certa idade que já caminhou, cara, coloque seu coração em Deus, busca Deus em primeiro lugar, seja conectado realmente com Deus, tenha o teu tempo com Deus, tenha a tua devocional, tenha o seu tempo de oração, busque o Senhor, que aí ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, cara, essas demais coisas, o que vier depois, Vitor, o que vier depois é acréscimo de Deus, é acréscimo, né? Hoje ser casado, ser pai de 2 filhos lindos aí que você tem, é acréscimo. Deus acrescentou uma esposa na sua vida, Deus acrescentou 2 filhos na sua vida, Deus acrescentou uma liderança na sua vida, Deus, acréscimo. Mas por que veio esse acréscimo? Porque quando eu tive que buscar, né? Quando eu tive que viver Eclesiastes 2:1, lembra-te do teu Criador. Cara, e é muito sério, porque eu já tive 17, eu já tive 18, já tive 20, já tive 27, né? Hoje tem 58. E eu posso falar isso com autenticidade. Quando eu tinha 17, quando eu tinha 18, quando eu tinha 19, quando eu tinha 20, eu dei os meus melhores anos para Deus. Eu dei a minha juventude para Deus. Eu nunca me desviei. Eu sempre estive na casa do Senhor. Eu sei o que é pagar um preço. Eu sei o que é ser um jovem. Eu sei o que é ser um jovem pastor. Eu sei o que é ser um jovem pai. Mas acima de tudo, eu sei o que é ser um jovem servo de Deus. Então eu sempre estive na casa do Senhor. Então quem olhar para mim hoje fala, puxa, né, o cara tem isso, o cara tem aquilo, o cara conquistou isso, o cara hoje, já envelheceu, mas eu sei o que é, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo. Então, esse buscar a Deus, cara, vai dar tudo para você. Mas é de coração. Eu nunca busquei a Deus por interesse. Por barganha, né? Eu nunca quis barganhar com Deus. Eu nunca quis dizer para Deus, eu estou fazendo isso porque eu quero que o Senhor me dê isso. Não. Mas Deus sempre acrescentou. Porque primeiro Ele sondou o meu coração. Então, Mateus 6,33 para mim é uma realidade. Não é um versículo solto. É uma realidade. Na minha vida é uma realidade. Eu vivi isso na minha juventude. Estou vivendo na minha velhice, né? Então, eu quero aqui agradecer muito, muito primeiro a Deus e agradecer você pelo convite. Vou ser bem sincero contigo, eu ansiava por esse convite. Você nem imaginava, mas eu ansiava por esse convite. Fiquei ciumento, né? Falei, mas eu quero, e eu tinha certeza que ia chegar esse dia. E aí eu tô confessando aqui, para mim é gratidão. Glória a Deus. Estar diante de você e saber que eu te vi no ventre, te vi você criança, vi você adolescente, vi você jovem, estou vendo você um homem hoje, né? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe você que vai estar nos assistindo aí depois, né? E saiba que não tem nada melhor do que você colocar o seu coração em Deus. Obrigado, Vitão. Obrigado aí a todos. Glória a Deus, galera. É isso aí. Pega essa aula que nós tivemos hoje aqui. Foi muito bom esse papo com o Bispo Gerson. E continue conectado com Jesus. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse podcast com uma pessoa. E continue conectado com Cristo. Amém? É isso, Bispão. Obrigado. Abraço, galera.